E aí, meu amigo, tudo bem? Beleza? Estamos aqui para mais uma super videoaula com o seu professor de biologia preferido, professor Roque Alves. E na aula de hoje a gente vai estudar um grupo de seres vivos muito interessantes, que são os fungos, né? Dando continuidade à nossa classificação, ao estudo dos seres vivos, nós já estudamos os vírus, as bactérias, os representantes do reino protista, e dando continuidade à linha evolutiva, nós vamos estudar esses seres vivos que são os fungos, certo? Bem, professor, quem são os representantes desse reino chamado de reino fungi, onde os fungos estão incluídos? Nós temos as leveduras, os cogumelos, orelhas de pau, certo? São vários seres vivos bem diferentes que nós vamos ver que têm características, né, de animais com plantas. Então, por isso que os fungos eles foram classificados dentro de um reino específico, porque eles possuem características muito diferentes dos animais e das plantas. Então vamos estudar um pouquinho sobre esses seres vivos. Vamos lá. Primeiro, os fungos eles podem ser tanto uni quanto pluricelulares. Professor, me dá um exemplo de fungo unicelular. Nós temos, por exemplo, as leveduras, que são utilizadas na fabricação de pães, na fabricação de bebidas alcoólicas. É o fermento biológico que você conhece. Professor, me dá um exemplo de fungo pluricelular. Nós temos, por exemplo, o champignon, que é o exemplo de um tipo de fungo que é utilizado largamente na alimentação. Os cogumelos em geral, que você já deve ter visto por aí. Bem, além de ser uni ou pluricelulares, os fungos eles têm aquela célula do tipo eucarionte, aquela célula mais complexa, certo? E uma característica interessante sobre os fungos, porque olha como é que é a célula do fungo. Perceba que a célula dele é uma célula filamentosa, compridinha, né? Geralmente branca, certo? Então, os fungos, né, eles têm um tipo de célula, né, chamada de hifa, que é essa célula que você está vendo aqui, que é essa célula filamentosa, branquinha, né, e essas hifas elas podem ser septadas, como você pode ver, dividida em várias partes, né, ou cenocíticas, que é quando você tem uma hifa com vários núcleos juntos, beleza? Então, lembra disso, né? O nome da célula do fungo chama-se hifa, e é uma célula do tipo eucarionte. Certo? Bem, os fungos, além de ser uni ou pluricelulares, além de ser a célula do tipo eucarionte, uma coisa que relaciona o fungo com os animais, então perceba que existem algumas características que fazem com que os fungos sejam parecidos com os animais. E qual é a principal característica que faz com que um fungo seja parecido com um animal, professor? Que tanto os animais quanto os fungos são heterótrofos. Eles não conseguem produzir o próprio alimento, certo? Então os fungos e os animais são heterótrofos. Mas preste atenção, enquanto os animais são heterótrofos por ingestão, ou seja, os animais eles têm que ingerir o alimento e o alimento é digerido dentro do organismo, você sabe disso. Só que nos fungos acontece uma coisa diferente, né? A digestão dos fungos é a digestão extracorpórea, é fora do organismo do fungo. Então, como você pode ver na imagem aqui, ó, as hifas, né, que elas estão lá em meio à matéria orgânica, elas liberam enzimas digestivas que vão quebrar as partículas, seja os carboidratos, seja as proteínas que estão lá no ambiente, fora da célula, fora do organismo. Quebrando isso, ele vai absorver. Então a gente fala que os fungos eles são heterótrofos por absorção, enquanto os animais são heterótrofos por ingestão. Beleza? Muito bem. É o seguinte, uma outra característica que faz com que os fungos sejam parecidos com os animais é a presença de uma parede celular feita de quitina. Aí você fala, professor, mas a célula animal não possui parede celular, certo? Mas existem estruturas do reino animal, como o exoesqueleto de alguns animais artrópodes, como os escorpiões, as aranhas, os insetos, os aracnídeos em geral, né? Possuem essa substância, um tipo de carboidrato chamado de quitina. Esse carboidrato está presente no reino animal e também está presente na parede celular dos fungos, certo? Então perceba aqui na imagem a membrana plasmática, né? E você pode ver a presença da quitina, que é essa substância que faz parte da parede celular dos fungos, certo? Muito bem. E uma outra característica que se assemelha os fungos aos representantes animais é que a reserva energética dos fungos, ao invés de ser amido igual lá nas plantas, que as plantas reservam glicose em forma de amido, nas raízes, no caule, os fungos eles armazenam glicose igual aos animais, em forma de glicogênio.
Então, os animais, eles armazenam glicose nos músculos e no fígado através de uma molécula grande chamada de glicogênio. E os fungos fazem a mesma coisa, armazenam glicose em forma de glicogênio nas suas células, certo? Então nós temos várias semelhanças dos fungos com o reino animal. Vamos rever essas daí, ó. Primeiro, os fungos e os animais são heterótrofos, né? Segundo, né, os fungos e os animais possuem, alguns animais possuem quitina na sua constituição, certo? Terceiro, os fungos e os animais possuem glicogênio na sua reserva energética, certo? Então, você tem várias características que fazem com que os fungos não estejam nem dentro do reino animal, nem dentro do reino vegetal, e é por isso que, né, eles foram colocados em um reino específico. Beleza? Então preste atenção. Geralmente quando você vê um fungo, né, você vê um cogumelo, você acha que aquilo ali é o fungo. Não é. Aquela estrutura que você chama de cogumelo, que você consegue ver ali, é geralmente a parte reprodutiva do fungo. O fungo, geralmente, ele se encontra em meio à matéria orgânica. Ele fica lá no solo, nos troncos, né, na matéria orgânica morta, porque ele é muito importante na cadeia alimentar, como a gente vai falar daqui a pouco. Então, essas hifas que nós falamos, elas ficam fazendo sua decomposição ali em meio à matéria orgânica. Quando as condições ambientais estão favoráveis, o fungo, né, ele forma essa estrutura chamada de corpo de frutificação, que é o cogumelo que você conhece, que é a estrutura reprodutora do fungo, certo? Mas o fungo, ele fica em meio à matéria orgânica. Quando a gente tem o nome da célula do fungo, como eu expliquei para você, chama-se hifa. O conjunto de hifas forma o que nós chamamos de micélio. Então nós temos o micélio dividido em dois. O fungo propriamente dito, nós chamamos ele de micélio vegetativo, que é essa parte de baixo que fica em meio à matéria orgânica, né, importante para a reprodução e tudo mais, beleza? Agora, quando as condições ambientais estão favoráveis, como eu expliquei para você, o fungo ele forma o micélio reprodutivo, que é essa parte de cima. E essa parte de cima é importante para a reprodução dos fungos, como nós vamos ver daqui a pouco. Beleza? Então lembra, o nome da célula do fungo chama-se hifa, o conjunto de hifas chama-se micélio, e nós temos o micélio vegetativo, que é o fungo propriamente dito, que fica em meio à matéria orgânica, e quando as condições ambientais estão favoráveis, o fungo ele forma um micélio reprodutivo, né, que é essa parte de cima. Que condições são favoráveis, professor? O fungo ele adora umidade alta, o fungo gosta de calor, certo? Mas lembra, o fungo gosta de luz? Não, não necessariamente. O fungo não precisa de luz, porque o fungo não faz fotossíntese, certo? Então ele gosta de umidade alta, calor e matéria orgânica. É isso que ele gosta, certo? Muito bem. É o seguinte, vamos falar um pouquinho agora sobre como os fungos se reproduzem, né? Os fungos unicelulares, a maioria deles, se reproduzem por uma forma de reprodução conhecida como brotamento. Se você já deu uma olhada lá na minha aula sobre reprodução, você sabe que o brotamento é uma forma assexuada de reprodução, onde uma célula do fungo lá vai formar um broto, certo? E esse broto ele pode se separar do principal ou permanecer ali unido, formando uma colônia, beleza? Então o brotamento é uma forma muito importante para a reprodução dos fungos que são unicelulares, como por exemplo o fermento biológico, que é utilizado aí na produção de pães e bebidas alcoólicas, como a gente vai falar daqui a pouco, certo? Bem, outra forma assexuada de reprodução dos fungos é a forma chamada de esporulação. Então lembra, eu acabei de falar para você que quando as condições ambientais estão favoráveis, o fungo forma aquela parte reprodutiva, que é o cogumelo que a gente sabe, certo? Que a gente chama de corpo de frutificação. É porque cogumelo é só para um grupo de fungos, como eu vou explicar. Mas o corpo de frutificação, existem vários tipos de fungos, certo? Então, o que vai acontecer? Essa estrutura, o corpo de frutificação, vai liberar estruturas chamadas de esporos, certo? Esses esporos, quando ele entra em contato com a matéria orgânica, igual você está vendo que está acontecendo com o pãozinho aqui, vai dar origem a um novo fungo sem que haja troca de material genético.
Ou seja, é uma forma assexuada de reprodução dos fungos. Beleza? Então, ó, lembra, o fungo ele vai formar o corpo de frutificação, vai fazer meiose, liberar os esporos. Quando o esporo entra em contato com a matéria orgânica, ele vai formar uma hifa e essa hifa vai se multiplicar ali na matéria orgânica sem que haja troca de material genético. Mas, professor, os fungos não fazem reprodução sexuada? Fazem sim, certo? Boa parte dos cogumelos fazem a reprodução sexuada. E como que é a reprodução sexuada de um fungo, professor? Acontece da seguinte forma, né? Lá no corpo de frutificação dos fungos, lá no cogumelo, né? Acontece a formação de células, né? De gametas, no caso, que são os esporos, e esses esporos, que são haploides, eles vão se unir lá no próprio cogumelo e formar o zigoto que é 2N, certo? E essas estruturas que são os zigotos, eles vão fazer meiose e vão formar o que nós chamamos de baseodiesporos, né? Que são esporos que vão entrar em contato com a matéria orgânica, formar uma hifa. Agora perceba aqui no ciclo que essas hifas elas vão trocar material genético, vão unir os núcleos e formar uma estrutura diploide de novo, que vai dar origem ao corpo de frutificação dos fungos novamente. Ou seja, o cogumelo vai formar os esporos vão entrar em contato com a matéria orgânica, vão formar as hifas vão se unir, certo? E dá origem aí a um indivíduo diploide. Esse indivíduo diploide é o fungo propriamente dito, que vai passar pelo ciclo novamente. Então a reprodução assexuada e sexuada existem nos fungos, né? Quais são as formas assexuadas? Nós temos o brotamento, que eu falei para você, que é dos fungos unicelulares. Outra forma sexuada é a esporulação, onde ele libera os esporos, e esses esporos, presta atenção, os esporos são lançados no vento. Então é uma forma muito eficiente dos fungos de reprodução. Os esporos dos fungos, eles são liberados no vento. É por isso que você encontra fungo em qualquer lugar, porque esses esporos são partículas muito pequenas que são lançadas ao vento, certo? E dessa forma se espalham em qualquer lugar, e onde tem matéria orgânica os fungos se desenvolvem. Uma forma muito eficiente de reprodução, apesar de ser uma forma assexuada. Mas essas hifas, que são as células dos fungos, como eu já disse, elas podem se fundir, trocar material genético, que é importante para a variabilidade genética desse grupo de seres vivos que são os fungos, certo? Muito bem. Senhores, os fungos eles podem ser encontrados de 3 formas na natureza. Existem 3 estilos de vida para um fungo viver, certo? Vamos estudar quais são eles? Primeiro, os fungos eles podem ser decompositores na cadeia alimentar. Você já deve ter estudado sobre cadeia alimentar, né? É uma matéria muito importante dentro da ecologia. E você sabe que a cadeia alimentar é formada por níveis tróficos, que são os produtores, os consumidores e os decompositores. Os decompositores são os fungos e as bactérias, certo? Para que um ser vivo seja decompositor, ele tem que fazer aquela digestão extracorpórea que eu disse para você. E qual a importância dos decompositores na cadeia alimentar, se você não lembra? Os decompositores, eles fazem a ciclagem dos nutrientes. Então esse fungo, ele vai quebrar a matéria orgânica morta, geralmente ele tem um ciclo de vida muito pequeno, vai morrer, e aquela matéria orgânica que era grande, vai ser quebrada em unidades menores, que é importante para que as plantas possam absorver e iniciar uma nova cadeia alimentar. Então presta atenção nisso. Os fungos, eles são muito bons para quebrar as partículas mortas, certo? E fazer com que aqueles mesmos átomos e moléculas que faziam parte de um ser vivo que morreu, vão fazer parte de um outro ser vivo através desse processo de decomposição. Beleza? Então os fungos são decompositores na cadeia alimentar. Isso é muito importante você saber. E os decompositores participam da ciclagem dos nutrientes, fazendo com que os átomos e as moléculas de um ser vivo façam parte de outros seres vivos através desse ciclo conhecido como cadeia alimentar. Beleza? Muito bem. Os fungos eles também podem ser mutualistas. O que é isso? Lembra aí que uma relação mutualística é uma relação obrigatória entre seres vivos de espécies diferentes. E uma relação mutualística muito conhecida dentro da biologia são os líquens. Né? O que é um líquen? O líquen é uma associação entre uma alga e um fungo,
certo? Onde os líquens, eles podem viver em qualquer lugar, eles são bons colonizadores no ambiente terrestre, ou seja, qualquer lugar um líquen consegue sobreviver. Por quê? Como que é essa relação, né? O fungo, né, ele é muito bom em absorver água, então muitos seres vivos se associam com os fungos para absorver água, certo? É o que acontece com essa alga. O fungo absorve a água do ambiente, passa essa água para a alga faz suas reações de fotossíntese e o fungo recebe em troca o quê? A glicose, certo? Porque o fungo é heterótrofo, lembra disso, né? Então ele usa a alga para fazer fotossíntese para ele e produzir a glicose que ele precisa. E a alga usa o fungo para absorver água do ambiente. Esses são os líquens, são importantes colonizadores nos ecossistemas, ou seja, seres vivos que conseguem sobreviver em muitos locais e permitem a sobrevivência de vários outros. Beleza? Então olha aqui alguns exemplos de líquens em cima das rochas, né? É uma associação entre alga e fungo, beleza? Outra associação mutualística feita pelos fungos são as chamadas de micorrizas. O que é isso? Mico, né, é um prefixo, né, relacionado ao fungo. Beleza? A gente vai falar um pouquinho mais disso aí daqui a pouco. Então as micorrizas são uma associação que existe entre fungos e raízes de plantas. Perceba na imagem aqui, ó, você pode ver o capim, essa estrutura branca que tem embaixo dele, né, é lógico que ele tem as suas raízes, mas associadas às raízes, essas estruturas brancas são fungos que estão associados. Ah, professor, por que esse fungo está associado a essa planta aí? Lembra que os seres vivos usam os fungos para quê? Para absorver água. Então muitas plantas utilizam os fungos aí para auxiliar na absorção de água e assim a planta conseguir sobreviver. Professor, e o que o fungo ganha em troca? O fungo ganha em troca glicose, que é um resíduo produto da fotossíntese, beleza? Então perceba aqui, ó, que associado à raiz das plantinhas que você está vendo, existem fungos, e esses fungos auxiliam na absorção de água. Existem estudos que falam que essas micorrizas, esses fungos que estão associados às plantas, auxiliam numa possível comunicação entre as plantas, ou seja, as plantas elas trocam nutrientes entre elas, as plantas podem enviar anticorpos, as plantas podem enviar até substâncias tóxicas, né, e eliminar outras através dessa comunicação que existe embaixo da terra, conhecido como micorrizas. Vale a pena você dar uma lida sobre esse assunto, que é muito interessante, que muitos cientistas acreditam que essas micorrizas participam de uma comunicação, né, entre as plantas aí debaixo do solo, beleza? Então a micorriza é uma associação entre fungos e raízes de plantas, beleza? Muito bem. Como eu disse, os fungos eles podem ser decompositores, eles podem ser mutualistas, fazendo relações obrigatórias, mas eles também podem ser parasitas, causadores de doenças. Você sabe me dizer como que se chama a doença causada por fungo? Uma doença causada por fungo chama-se micose. Você já deve ter ouvido falar essa palavra com certeza, né? Geralmente as micoses são doenças oportunistas. O que é isso, professor? São doenças que ocorrem quando você está com a imunidade baixa. Então as micoses são um indicador que sua imunidade não está legal, certo? Então, quais são os fatores de risco para que você tenha uma micose, né? Você pode ter uma predisposição genética para isso, de uma imunidade baixa natural do seu DNA, certo? Mas outra coisa, como eu disse, os fungos adoram calor e umidade. Então, se você permitir que alguma parte do seu corpo, como dentro do seu sapato, por exemplo, tenha muita umidade, muito calor, os fungos podem se desenvolver ali em grande quantidade, certo? Então, se você alguns tipos de utensílios, se você não higienizar corretamente, você pode ter a presença de fungos, certo? A baixa imunidade, diabetes, obesidade, né? HIV, certo? Pessoas com tratamento de câncer geralmente têm doenças fúngicas por causa da imunidade mais baixa, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre algumas doenças fúngicas. Uma delas bem conhecida, que você já deve ter tido aí, né, é o pé de atleta, que é um tipo de micose que acontece geralmente nos pés, entre os dedos ali do pé. Por que isso, professor, que acontece? Porque geralmente o pé ele sua muito e fica muito calor ali dentro. E o fungo adora, né? O fungo adora calor,
certo? E umidade. Mas o fungo está fazendo o quê? Ele está se alimentando de quê ali? Geralmente ele está se alimentando da matéria orgânica, da pele morta que está ali, e ele começa a extravasar com seus ácidos que são liberados, suas enzimas, e começa a corroer aí o seu pé, seu dedo, né? Para isso é importante você usar um antitranspirante, beleza? Não utilizar sapatos muito apertados e um tipo de calçado que tenha uma ventilação para que, né, não fique aquele ambiente abafado perfeito para os fungos, certo? Bem, uma doença, né, que é muito comum causada por fungos é a candidíase, que ela é causada por um tipo de fungo chamado de Candida albicans. E esse fungo ele pode atingir a boca, né, que é chamada de candidíase oral, conhecida como sapinho. É uma doença que afeta muitas crianças, mulheres grávidas, pacientes aidéticos, pacientes com câncer. O que tem em comum essas pessoas, professor? A imunidade baixa. Então perceba aqui alguns sintomas da candidíase, a candidíase oral, conhecida como sapinho, certo? Muito bem. E nós temos também a candidíase genital, né, que acontece nos órgãos genitais, como você pode verificar. E quais são os sintomas dessa candidíase genital, professor? É o mau cheiro, né, característico nas regiões genitais. E essa doença pode acontecer porque você tem imunidade baixa ou por falta de higienização também. Pode acontecer o aparecimento da candidíase, que é uma doença que pode causar muita coceira e desconforto nas pessoas. Beleza? Então olha aqui, ó, a imagem de uma pessoa com candidíase, né, essas manchas espalhadas pelo corpo causando essa irritação característica. Beleza? Uma outra doença causada por fungo, que é menos conhecida, é chamada de histoplasmose. Essa doença é uma doença, ela acontece quando alguns esporos de fungos ele entram no seu sistema respiratório. Geralmente são fungos que se desenvolvem nas fezes de aves, como pombos e morcegos. Então, você entrando em contato, né, muito próximo com as fezes de pombos e morcegos, esses esporos que se desenvolvem, esses fungos que desenvolvem nas fezes deles, podem entrar no seu sistema respiratório e causar um problema grave chamado de histoplasmose, que é um problema que pode levar à morte. Então, é uma coisa que você tem que se preocupar. Não entrar em contato muito próximo com aves, né, com pombos e morcegos, geralmente em cavernas, né, pouco habitadas, que tem muito morcego, beleza? Os fungos eles também são parasitas de muitos vegetais, certo? Então nós temos várias doenças causadas por fungo nas plantas, beleza? Por isso que a gente utiliza um antifungicida, né? São substâncias que matam fungos aí dentro da agricultura, beleza? Muito bem, agora a gente vai aprender a classificar os fungos. Então presta atenção, os fungos eles são classificados da seguinte forma. Eu vou falar quais são os mais importantes para você. Nós temos esse grupo aqui que são citridiomicetos. Não é muito importante você saber o nome das classes de fungos, certo? Só que eu vou falar para você qual é o mais importante do ponto de vista econômico, social. Os citridiomicetos não têm uma função muito importante do ponto de vista econômico. Eles são fungos que apresentam um flagelo de movimentação, como você pode verificar aqui. São fungos geralmente unicelulares, certo? Bem, é um tipo muito simples de fungo, certo? Bem, um grupo mais conhecido que os citridiomicetos são esses daqui, são os zigomicetos. Você já deve ter ouvido falar sobre os bolores, né? Então quando você deixa uma frutinha lá na fruteira da sua casa há muito tempo, você vê que desenvolve um fungo, né? Olha aqui, se você não já viu isso daqui na fruteira da sua casa. Desenvolve um fungo, esse fungo é um tipo de zigomiceto, que é um bolor. Ele não possui corpo de frutificação também, só que ele possui esporos sexuados, certo? Então os bolores são um tipo de fungo, né, que está fazendo ali a decomposição daquela fruta que você deixou ali apodrecendo, beleza? Muito bom. Agora, os fungos mais importantes do ponto de vista econômico são esses daqui, são os ascomicetos. Então presta atenção aqui, por que eles são tão importantes, professor? Os ascomicetos eles formam um corpo de frutificação, são fungos muito pequenininhos, mas eles podem ser encontrados em vários ramos aí da economia. Um deles, né, é a produção de uma substância chamada de LSD. O LSD é uma substância utilizada na medicina em pequena escala, mas utilizada em grandes doses ela pode ser alucinógena, certo? Que é o ácido lisérgico. O ácido lisérgico ele é uma substância produzida por um fungo, né? Geralmente esse ácido lisérgico é utilizado como droga, ele se desenvolve no arroz,
certo? É um fungo chamado de Clavíceps purpurea, que ele dá origem a essa substância que é o LSD, que é utilizada como droga, que dá essa sensação de cores adulteradas, alucinação, né? Bem característico aí do LSD, beleza? Bem, uma outra coisa muito importante que os fungos produzem é um dos principais medicamentos utilizados pela humanidade, que é a penicilina. A penicilina é o principal antibiótico que existe hoje em dia. E lembra que a penicilina, a gente já estudou na aula de bactérias, né? Ela impede com que as bactérias construam sua parede celular. E dessa forma a penicilina, ela elimina vários tipos de bactérias que nós conhecemos hoje em dia. A penicilina ela foi descoberta em 1928 por esse camarada aqui, o Alexander Fleming, certo? Que descobriu ela por acidente, né? Vale a pena você pesquisar um pouquinho sobre a história da penicilina, que é essa substância tão importante aí, né? Que hoje em dia aumentou a expectativa de vida da humanidade em muitos anos, porque até antes da penicilina, qualquer infecção intestinal que você tivesse, se arranhou o joelho, você podia morrer por uma multiplicação excessiva de bactérias no seu organismo. E depois da descoberta da penicilina, tudo isso mudou, né? Nem todas as doenças bacterianas matam hoje em dia por causa desse cara, Alexander Fleming, que descobriu por acidente a penicilina lá em 1928. Beleza? Esse medicamento aí tão importante e algumas formas, né, que hoje colocadas em farmácia que você deve conhecer, como essa daqui. Beleza? Agora, uma das formas mais importantes dos fungos serem utilizados é um fungo, né, que faz parte desse grupo que eu estou falando aqui, que é esse fungo aqui chamado de Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo ele é importante porque ele faz um tipo de fermentação chamado de fermentação alcoólica. O que é a fermentação primeiro? Lembra que a fermentação é um processo de produção de energia que não envolve o oxigênio. E esse fungo, Saccharomyces cerevisiae, né, ele é um fungo que ele é anaeróbico facultativo, ou seja, ele pode fazer a respiração, utilizar o oxigênio, ou ele pode fazer a fermentação alcoólica, não utilizando o oxigênio. Então, por exemplo, quando você vai fazer a produção de bebidas alcoólicas, por exemplo, perceba aqui como que é a reação da fermentação alcoólica, né? Perceba que a reação de cima você tem a respiração. Perceba que na respiração você tem a presença do oxigênio e você libera 38 ATPs, que é uma grande quantidade de energia. Já na fermentação, que é esse processo realizado por fungos, no caso a fermentação alcoólica, você tem a quebra da glicose e a liberação do álcool como um resíduo da fermentação dos fungos, e a liberação de CO2 e energia, só que uma quantidade muito menor, em torno de 2 ATPs, enquanto a respiração celular, 38 ATPs, a fermentação alcoólica, 2 ATPs. Mas esse processo de fermentação alcoólica é muito importante na produção de bebidas alcoólicas, como você já deve ter ouvido falar, né, que o álcool ele é um resíduo dos fungos, e também na produção de pães e massas, né? Então você pode ver, por exemplo, aqui o pão, né, ele todo areadinho, todo gostoso, com aquela textura que você gosta. Isso se deve ao quê? Porque você pega o fermento biológico, que é um tipo de fungo, mistura com a massa, e você colocando aquilo ali no forno, o fungo, além de liberar o álcool, que vai ser evaporado no processo, né, de cozimento ali do pão, ele vai liberar CO2, o CO2 que faz o pão aumentar de tamanho e dar essa característica, essa textura gostosa dos pães e dos bolos. Então entenda, meu amigo, o fermento biológico que é utilizado na produção de pães e bolos, ele é um fungo, certo? Que ele faz essa reação chamada de fermentação alcoólica, que é uma reação que não envolve o oxigênio, que é muito importante na produção de vários tipos de produtos que são largamente utilizados pela humanidade, tá bom? Os fungos, além dessa produção de pães e bolos, eles podem ser encontrados também em outros tipos de alimentos, como nos queijos. Alguns queijos possuem fungos na sua constituição que dá um sabor todo especial. É o caso do queijo camembert, o queijo gorgonzola e o queijo roquefort. São exemplos de queijos que possuem fungos na sua constituição, o que dá um sabor todo especial, certo? E um grupo de fungos mais conhecidos com certeza são os basidiomicetos, que são os cogumelos e as orelhas de pau. São esses fungos que você vê no dia a dia, né? Boa parte deles, eles se encontram na natureza, tudo bem, mas alguns são comestíveis,
como o cogumelo shiitake, o shimeji, o champignon, portobello, né, porcine, vários exemplos de cogumelos que são utilizados na culinária, na alta culinária, muitas vezes. Beleza? São alimentos caros, beleza? Muito bem. Aqui um exemplo de orelha de pau, né, um exemplo de fungo que fica grudado. Aqui nós temos exemplos de base de homicetos, que são cogumelos que podem ter uma ação alucinógena. Você já deve ter ouvido falar que muitos malucos aí fazem um chá de cogumelo, né, que é uma substância que causa alucinações muito fortes e pode ser prejudicial para a saúde. Pode ser não, tenho certeza que é, beleza? Para o sistema nervoso principalmente. O Amanita muscarica, muito conhecido por sua ação alucinógena também, beleza? Então nós temos vários exemplos de fungos e você percebe que os fungos eles podem ter uma importância muito grande, seja ecológica, né, na cadeia alimentar ou na relação que existe entre outros seres vivos. Eles podem ser parasitas causadores de doenças, eles podem ser importantes na produção de alimentos, de bebidas alcoólicas, na produção de medicamentos como a penicilina. Então os fungos são muito importantes e são muito cobrados em vestibular, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula sobre fungos. Agora vamos fazer uns exercícios, vamos dar uma estudada. Se você gostou dessa aula, né, dá um like aí. Se você não gostou, dê a sua cooperação para que as nossas aulas possam melhorar cada vez mais. Muito obrigado, professor Roque de Biologia, para te auxiliar aí no estudo dos seres vivos. Valeu, um grande abraço.